Olá, eu sou o Pablo Augusto, fundador e CEO das Apps, e esse é mais um episódio do Futuro Agora, o podcast das Apps, onde a gente conhece o futuro através da visão de líderes que estão transformando seus mercados, seja na tecnologia ou na área de negócios. E hoje um episódio diferente, um episódio hoje para falar de um assunto que é tecnologia espacial. Eu trouxe aqui como convidado o meu amigo Lucas Fonseca. Lucas, obrigado por fazer parte desse episódio de hoje, vir bater esse papo comigo. O Lucas, ele é empreendedor espacial, ele é fundador da empresa Airvantes, ele é também idealizador da missão Garatea, que é a missão que planeja, é a primeira missão brasileira que planeja enviar sondas para a Lua, e participou também da missão Rosetta, que foi aquela missão que pousou aí uma sonda num cometa. Então um episódio bem diferente. Lucas, estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje para a gente bater esse papo sobre tecnologias espaciais. Não, o prazer é meu, Pablo. E sei que teu público gosta muito de TI e tal. A ideia é, de alguma forma, tentar conectar esses dois mundos, né? Como é que as missões espaciais encontram sinergia aí com o mundo de TI. E, claro, né? Tem muita coisa, né, que a gente usa, tecnologia da informação, toda a parte de embarcados e tal. A área espacial não é muito diferente das coisas que acontecem em terra. A única diferença é que a coisa está lá no espaço, né? Mas a gente continua super dependente desse tipo de tecnologia, né? Legal, Lucas. Não, e é um tema muito em alta, né? Eu acho que está todo mundo muito curioso, eu acho que todo mundo acompanha, né, os avanços da tecnologia espacial. Mas antes de entrar na tecnologia espacial, quem que é o Lucas? Conta um pouquinho da tua história. A gente gosta de conhecer as pessoas aqui e como é que você chegou nessa área. Cara, isso aí, como muitas pessoas, eu sonhava em ser astronauta quando criança, né? E cresci ali na final da década de 80, início da década de 90, e era cheio daqueles filmes pipoca da sessão da tarde de caras que iam lutar batalhas espaciais, né? Eles jogavam um fliperama lá à tarde, e aí de repente vinha uma nave levar ele pra... E, cara, aquilo lá me encantava. Eu falava, um dia eu quero ser astronauta, como muitas pessoas. Acho que o grande esquema é que eu nunca amadureci, né? Então eu continuei com essa vontade de trabalhar na área espacial. Eu fui conhecer a NASA, primeira vez eu tinha 10 anos de idade, meus pais me levaram lá e eu não lembro de muita coisa. E aí depois eu voltei com 12, e aí eu lembro de muitos detalhes ali daquela viagem que eu falei, cara, eu quero trabalhar na NASA um dia, isso aqui é muito maluco, né? E quando eu entrei na faculdade, não existia ainda o curso de engenharia espacial no Brasil. É um curso que hoje até tem quase 10 universidades, mas na época não tinha. E eu falei, cara, o que é mais perto aqui de mandar uma coisa para o espaço? E aí eu fui fazer mecatrônica na USP, porque eu gostava muito de Star Wars, Star Trek, então, sempre tinha robô, né, naquela parada. Eu falei, eu vou fazer robô, esses robôs vão para o espaço um dia, né? E foi engraçado, porque eu fui estudar no interior de São Paulo, fui estudar em São Carlos, na USP de São Carlos. Um abraço pro pessoal de São Carlos. E morava numa república lá, a gente morava em 13 caras. E eu tinha essa mania de ficar mandando meu currículo pra NASA de final de semana. E os caras falavam, idiota, né? Mandando de novo o currículo. E aí, normalmente, nem recebia resposta, cara. Era um negócio do, mandou e caía lá numa caixa postal qualquer da NASA e nunca respondia. Quando eu respondia eu não, né? E aí foi quando eu te conheci, inclusive, porque eu segui a Via Crucis do engenheiro brasileiro, fui ser estagiário, depois treinei numa multinacional. Uma grande empresa. E a gente veio parar na Johnson & Johnson, aqui Sim. em São José dos Campos. E não era NASA. Mas foi um período legal da minha vida. Fiquei 3 anos na Johnson. E aí, de repente, eu falei, cara, é legal isso aqui, mas não era o que eu queria. Eu queria trabalhar com missões espaciais. Eu vou ter que repensar minha vida. Foi quando eu resolvi fazer um outro curso, outra engenharia. E aí, já na área de engenharia espacial. E eu me mudei para a França, em 2009, para estudar engenharia espacial. Como eu já tinha feito engenharia no Brasil, foi super curto o curso, eu fiz em 1 ano e 8 meses o curso de engenharia espacial lá, e fui escrever a engenharia na Europa, você pode, no último ano da engenharia, escrever já uma dissertação de mestrado e sair com mestrado. E eu fui escrever já dentro da agência espacial alemã, chama DLR. E então, primeiro eu me mudei para a França, em Toulouse, onde eu fiz essa faculdade lá, e depois, posteriormente, fui para Colônia, na Alemanha, trabalhar para a Agência Espacial Alemã, escrevendo essa dissertação do mestrado, então ainda fazia parte ali da formação, mas dentro de um projeto da Agência Espacial Europeia, que é a ESA, chamado Missão Rosetta,
que era esse projeto de pousar uma sonda num cometa. E até tem uma parte engraçada da história aí, porque se você colocar meu nome no Google, colocar Lucas Fonseca NASA, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que aparece é o engenheiro brasileiro que disse não à NASA. E é engraçado isso, porque era meu sonho de moleque, era trabalhar na NASA e tal. E a história, ela de certa forma aconteceu. Eu, quando eu estava terminando lá o curso na França, eu comecei a mandar currículo para um monte de lugar, mandei para a NASA, mandei para a JAXA, que é do Japão, mandei para várias da Europa. E eu tinha uma amiga minha, ela chama Duília de Mello, ela é uma astrônoma brasileira super famosa, ela trabalhou no telescópio Hubble para a NASA há vários anos e tal. E ela falou, Lucas, eu posso tentar te ajudar aqui a entrar na NASA. Ela era professora na época, hoje em dia ela é vice-reitora da PUC dos Estados Unidos, da Universidade Católica dos Estados Unidos, e eles estavam fazendo um projeto, estavam começando um projeto com a NASA e ela me chamou para integrar como efetivo lá na universidade um projeto que seria alocado dentro da NASA, né? Só que era um projeto legal e tal, mas era um projeto comum, assim, não era uma coisa mirabolante. E aí nessas minhas investidas de enviar o currículo para vários locais, a Agência Espacial Alemã tinha essa vaga para trabalhar dentro de uma tal missão Rosetta. E eu fui ver, eu falei, cara, o que é essa missão Rosetta, né? Pô, eu ia pousar uma sonda e um cometa. Isso nunca tinha sido feito na história da humanidade, assim. Eu falei, meu, isso aqui é muito mais interessante. Então, eu até brinco com as pessoas, porque as pessoas me perguntam, por que você disse não à NASA? Eu falei, cara, não disse não à NASA, eu disse sim à Agência Espacial Europeia, sabe? Não é uma coisa... No fim das contas, tem um crachá da NASA, tem um crachá da ESA, ou da... Assim, não é isso que é importante. Mas foi não, toda escolha é uma renúncia. Toda escolha é uma renúncia, mas é aquela coisa do tipo, sei lá, Netflix e a Amazon me chamaram, eu escolhi uma... Pô, quer dizer que eu menosprezei a outra? Não, entendeu? Mas é ruim e bom esse título, porque as pessoas sempre me perguntam, sempre que eu vou dar entrevista em rádio, TV, por que você disse não à NASA? Sempre começa nessa pergunta, então ela acaba sendo um engajamento ali para a conversa. Mas eu fiquei muito preocupado por um tempo, porque eu ainda tinha essa vontade e cheguei a fazer alguns projetos com a NASA. Eu falei, cara, esses americanos entram aqui, acho que eu tô menosprezando aí a NASA, né? E aí eu fui trabalhar na Rosetta, fiquei quase 3 anos lá. O que foi a missão Rosetta? A missão Rosetta aqui, né, que não foi a primeira tentativa da humanidade de pousar uma sonda em um cometa. Né? A gente já tinha visitado cometas, mas nunca pousado uma sonda de forma controlada. E pra você ter uma ideia da magnitude de um projeto espacial, as pessoas começaram a pensar na missão Rosetta em 1988. Eu tinha 4 anos de idade quando as pessoas escreveram o primeiro papel do tipo, queremos fazer uma missão para visitar um cometa. Eles começaram a construir a sonda de verdade em 94. E eles ficaram construindo até o lançamento dela, que foi em 2004. Então foram 10 anos para construir. De 2004 a 2014, a sonda ficou viajando o universo até igualar a velocidade de chegar no cometa. Então só de viagem, 10 anos. Então lembra, um projeto começou em 88, chegou no cometa em 2014, fez o pouso em 14 e a missão finalizou em 2016. É super grande o tempo de vida de uma missão espacial, principalmente essas de espaço profundo que a gente chama. Então tem muita gente que passa a vida inteira trabalhando numa missão única. Né? Um cara que começou lá na década de 90 e aposentou final aí da década de 2010, por exemplo, passou a vida inteira trabalhando só nessa missão. E eu peguei o finalzinho dela, entrei nela em 2010 e fui até 10, 11, 12, né? Saí de lá em dezembro de 2012, que foi quando eu voltei para o Brasil para fundar minha empresa. E aí eu peguei bem essa parte já próximo do pouso, que foi em 2014, só que eu já estava no Brasil quando houve o pouso. Então foi uma experiência frustrante, mas ao mesmo tempo surpreendente, porque o fato de eu não estar lá, de certa forma, gerou uma frustração, mas foi uma escolha minha, eu queria abrir uma empresa e achei que vir para o Brasil fazia total sentido, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas ao mesmo tempo estar no Brasil criou também uma oportunidade única para mim, porque era uma missão que tinham trabalhado aí em torno de, sei lá, de 4 mil pessoas ao longo de todo o tempo, mas nenhum latino-americano. Eu era o único brasileiro que tinha trabalhado na missão. E aí é uma coisa maluca, cara. Né? Eu não sei exatamente como as coisas aconteceram, a ordem que aconteceu, mas quando houve o pouso, era, sei lá, em torno das 9, 10 da noite no Brasil, 10 e 15 tinha uma equipe da Globo na minha casa, sabe? Eu lembro na época que você estava em todas as TVs. Todas. Eu fui, sei lá, fui no Fantástico, fui em todos os jornais possíveis, fui entrevistado pelo Bial. Foi um negócio maluco. E que, de certa forma, durou na minha vida, dura até hoje ainda, mas é claro, próximo do pouso, quando houve o pouso da missão, eu só falava daquilo. Né? Hoje, quando eu vou, sei lá, Globo News, eu vou falar sobre economia espacial, sobre alguma missão específica. Eu não falo, obviamente, mais sobre a missão Rosetta. Mas abriu as portas. Mas ficou uns 6 meses assim, cara, de todas as TVs que você pode imaginar, eu indo, virei ali uma subcelebridade da ciência brasileira por um tempo, né? E aquilo foi bom. Era o astronauta brasileiro, Marcos Pontes, e você... E eu era o cara do pouso da sonda, ou do que disse não à NASA também, sei lá.
Só que assim, eu senti a responsabilidade do tipo, olha, legal, fui lá, trabalhei nisso, agora estou no Brasil, o que eu vou fazer da minha vida, né? E foi de uma condição onde eu achava que era um oceano azul de oportunidades, percebi que, na verdade, eu estava no meio de um matagal de capim de 3 metros de altura e eu tinha um canivete na mão, né? Ninguém falava do que era empreender na área espacial. E isso, para mim, foi difícil por não ter referência, né? Normalmente, quando você vai empreender, você vai buscar uma referência, alguém que já faz algo parecido, para saber quais são os erros, os acertos, mas, ao mesmo tempo, me deu chance de mergulhar em outros ecossistemas. Então, eu mergulhei de cara nesse ecossistema de startups, mas muito fintechs, edtechs, qualquer outro tipo de techs que não espaço, porque ninguém fazia isso. E aí, de certa forma, comecei a acumular um aprendizado que hoje eu vejo que me ajuda muito, porque como eu saí um pouco desse eixo da galera que produz satélite, foguetes e tal... Que já está muito nichado ali no seu público. E é um eixo que nunca se desenvolveu com outras habilidades que o empreendedor demanda. Então, como é que você faz um pitch condizente? Como que você monta um material que seja de um deck para investidor? Como que você faz, por exemplo, uma modelagem financeira? Como que você faz um plano de negócio? Como que você busca um modelo de negócio? Tudo isso, o pessoal que sempre viveu dentro da área espacial tem um pouco de dificuldade de enxergar por falta da necessidade, né, durante a carreira. O cara nunca viveu aquilo. Então, quando eu comecei a adentrar esses vários ecossistemas, eu comecei a ver o que o pessoal fazia e usar aquela régua que estava estabelecida ali como referência para a área espacial. Então, hoje eu vejo, por exemplo, que, de certa forma, faz mais de 10 anos que isso vem acontecendo na minha vida, eu já naveguei muitos mares, eu sou mais versado nessa chapéu de empreendedor, assim, de poder dialogar com o investidor, dialogar com o cliente, outras coisas, muito baseado nesse aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, cara, quando eu chegava nesses meios de startup, né, Startup Weekend, tinha várias eventos que eu ia e tal. Quando eu falava que eu fazia satélite e tal, a galera falava assim, tá, né? Sei lá, o que é isso? Que tá falando sério, não tá, né? Então eu me senti um pouco também solitário nessa questão toda. E com o tempo foram aparecendo outros malucos querendo fazer coisas parecidas. E hoje, de certa forma, não temos aí no ecossistema estabelecido de vários empreendedores espaciais, mas temos aí uns 20 no Brasil falando sobre isso. Talvez eu seja a cara mais conhecida, mas não quer dizer que não tem outras pessoas fazendo coisas parecidas, né? E aí, desde então, desde que eu voltei ali da Rosetta e tive toda essa penetração na mídia e tal, eu venho tocando a Hervantes. A Hervantes foi a minha primeira empresa. Ela, inicialmente, até o nome é interessante, porque Hervantes não remete espaço, né? Remete mais a ar. E por que tinha esse nome? Porque quando eu estava lá na agência espacial, eu tinha estudado na Supairro, que é essa escola francesa, uma escola muito tradicional, e eles têm um alumni muito forte. Então, ex-alunos que se conectam, se falam, e existia um projeto europeu de dar uma retomada na história dos dirigíveis, dos Zeppelins e tal, e eles queriam usar o Brasil como um case para esse projeto, e um dos idealizadores tinha feito a mesma escola lá na França, Supairro, e ele buscou alunos do alumni que fossem brasileiros, e ele queria conhecer esses alunos, ex-alunos, né, para ver se ajudavam a estabelecer essa iniciativa no Brasil. Então, quando o nome Hervantes foi cravado, ele estava muito mais ligado nessa ideia de airships, né? De vamos fazer dirigíveis no Brasil. Por isso que o nome veio, mas nunca quisemos mudar e assim deixamos. Tem gente que acha que Vante é de veículos aéreos não tripulados. Então, a gente escreve... Na verdade, é uma mistura de uma palavra inglesa, air, com avant do francês. A gente morava na França e tal. E aí é Hervantes, tem um i no final, não é de Vante. Então o pessoal sempre confunde, acha que eu estou falando de Vante, mas na verdade é essa antecipação das coisas do ar, assim, né? Essa que foi a ideia do nome da empresa. E o que ela faz? Então, aí ela foi se transformando com o tempo. A gente veio com a ideia de dirigível. A ideia do dirigível não durou 6 meses, assim, porque a empresa quebrou na Europa, que queria fazer. Tinha uma empresa brasileira chamada Airship do Brasil, levantou um super dinheiro com o BNDES. E aí meio que desencorajou a gente da continuidade. E aí a gente, quando eu falo a gente, na verdade era eu, assim. Eu tinha um sócio, mas eles não embarcaram de cabeça e tal. Ficou um negócio meio perdido, assim, do tipo, pô, larguei o funcionalismo público na Alemanha, eu era funcionário público alemão, para entrar numa situação onde não sabia o que fazer no Brasil, né? E aí foi quando eu comecei a bater na porta de institutos de pesquisa, né? Tem um INPE aqui em São José dos Campos, um Instituto de Pesquisas Espaciais, né? Comecei a ter muito contato com o ITA, comecei a ter contato com o pessoal da Agência Espacial Brasileira, e aí nessas conversas
a gente surgiu com uma ideia de fazer uma missão lunar brasileira. Então, como eu já tinha tido essa experiência de pousar uma sonda num cometa, eu queria continuar de alguma forma acessando o que a gente chama de espaço profundo. E aí foi quando a gente falou, poxa, vamos tentar fazer uma missão de baixo custo que caiba no bolso brasileiro, e entre as possibilidades, a Lua é o que está mais perto. Então vamos pensar em fazer um satélite pequeno, a gente chama de CubeSats, são satélites que usam uma estrutura padrão, baseada em cubos. Vamos usar como se fosse um Lego, né? A gente monta um satélite desse, manda para a Lua e faz aí a primeira missão espacial brasileira além da órbita terrestre. E aí a Hervantes, de certa forma, foi ganhando muito formato nessa narrativa dessa missão lunar que a gente foi montando. Então, essa missão lunar tinha um viés acadêmico no primeiro momento, tinha parceria com a USP, com o ITA, com o próprio INPE, e a gente chamou ela de missão Garateia. Garateia busca vidas. Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, que a gente por muito tempo ficou enganado sobre esse nome, mas hoje em dia eu sei de onde que ele veio corretamente. Mas a Hervantes, de certa forma, a Garateia decolou, mas a Garateia era non-profit, não tinha fins lucrativos, mas ela foi abrindo várias portas para eu, como empreendedor, utilizar a Hervantes. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que eu faço, eu dou acesso à Estação Espacial Internacional. Então, você tem lá a Estação Espacial que está em órbita da Terra, ela tem um pedaço americano e tem um pedaço russo. No lado americano, ele tem um módulo europeu e tem um módulo japonês. Hoje, a Hervantes é responsável pelo módulo japonês na América Latina. Então, tudo que acontece no módulo japonês sou eu que comercializo para diversas indústrias, né? E outra coisa que a gente faz... Isso só para entender um pouco desse mercado, né? Então, uma indústria quer fazer algum experimento, é isso? O que é esse... Principalmente a indústria farmacêutica, né? Sim. A estação espacial, ela tem um ambiente que a gente chama de ambiente de microgravidade, que é esse ambiente onde as coisas flutuam, porque a estação... As pessoas têm essa percepção errônea, né? Parece, tá lá no espaço, não tem gravidade. Na verdade, a gravidade existe. Se a estação tivesse parada, ela cairia no exato momento, no mesmo momento, em direção ao núcleo da Terra, né? E impactaria com a superfície. O que acontece, na verdade, o corpus em órbita, ele, ao mesmo tempo que ele cai em direção à Terra, ele tem uma velocidade tão grande em direção ao horizonte que ele cai, mas, ao mesmo tempo, ele acompanha a curvatura da Terra. Então, é como se você estivesse num elevador e alguém cortasse o cabo e o elevador caísse. Tudo que está dentro do elevador flutua. Porque você não tem ali o chão, né, o piso do elevador, fazendo a força contra a força da gravidade, porque está tudo caindo ao mesmo tempo. Essa sensação de flutuação, que a gente chama de microgravidade, ou imponderabilidade, que é o nome mais complicado, é o que permite a gente ter essa simulação de uma possível falta de gravidade. Mas a gravidade está lá, está tudo caindo ao mesmo tempo. E aí, esse ambiente é muito propício para fazer experimentos farmacêuticos. Por que é propício? Bom, aí vai depender do experimento. Tem experimento que usa o fato da microgravidade, você ter, por exemplo, metástase. Então, quando você fala de um experimento que você faz em bancada aqui de um câncer, aí você coloca aqui uma célula cancerígena. Quando ela vai fazer a metástase numa mesa, por exemplo, ela vai fazer achatada, ela vai fazer em 2D. Só que quando ela está no sangue, ela está em suspensão, porque o sangue está se movendo, os corpos ficam em suspensão. Perfeito. E ela cresce tridimensional. Eu não consigo fazer isso na bancada. Então eu preciso jogar isso ou no animal, por isso que se testa muito em seres vivos, ou jogar para o espaço, que as coisas estão flutuando lá, e eu consigo olhar uma molécula crescendo, né, tendo a metástase de maneira tridimensional no espaço. Interessante. Então isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, corpos que estão no espaço sofrem menos achatamento, porque tem essa sensação virtual da falta de gravidade, e aí os ossos não pressionam, essa falta de pressão cria descalcificação. Descalcificação cria osteoporose. Então a gente desenvolve remédio para osteoporose em ratos que são testados no espaço, porque a osteoporose ocorre muito mais rápido lá. Ou, por exemplo, o carro-chefe. O que a gente mais faz? Tem um processo que é um processo de cristalização de proteínas, né? Isso se faz na Terra também. Então, quando você quer estudar uma proteína, a proteína ela tem um formato geométrico, e esse formato é muito importante para saber como é que ela se conecta nas células do seu corpo. Só que você tem que colocar ela no telescópio, no microscópio, no raio-x, para fazer esse entendimento dessa geometria. Só que se você colocar ela no meio aquoso, ela se mexe e você vai ver um borrão, você não vai entender a geometria dela. Então você tem que fazer um processo de cristalização, que é um processo onde você reduz esse meio aquoso e aquilo se torna um cristal. E aí, quando você cristaliza no espaço, por conta do ambiente ser um ambiente muito mais, vamos dizer, menos perturbado em questão de gravidade e outras coisas, o cristal ele sai muito mais
geométrico, né? A seu formato mais definido. Formato definido. Tem um nome, mosaicidade. O mosaico que ele cria é um mosaico muito mais uniforme. Então eu consigo fazer um cristal de melhor qualidade no espaço e depois eu trago de volta para a Terra para analisar no raio-x. E aí vários remédios foram feitos assim. Então o Tamiflu, que o pessoal usava no H1N1. O cristal do Tamiflu, da proteína, foi cristalizado no ônibus espacial. Que legal. Né? O Covid, por exemplo, quando eu mandei 6 experimentos de Covid para o espaço na tentativa de cristalizar uma proteína específica do Covid na estação espacial. Então tudo isso é coisa que a gente faz. E a indústria farmacêutica é a maior usuária, mas não é a única. Existem outras indústrias e a Hervantes é, de certa forma, intermediadora disso. Então, eu conheço todos os equipamentos da estação espacial e eu conecto com as empresas que nunca fizeram nada com o espaço e falo, olha, vem da dificuldade que você tem, dá para você fazer isso, isso e isso no espaço e vai trazer isso e isso de benefício. E aí, por exemplo, a CIMED, uma farmacêutica brasileira, a gente fez vários experimentos já na Estação Espacial Internacional. Então, isso é uma das coisas que a gente faz hoje em dia. Também construímos pequenos satélites. A gente tem um parceiro búlgaro, chama Indurosat, é uma empresa super famosa nessa área de pequenos satélites. E a gente desenvolve projetos para o mercado brasileiro junto com eles. Inclusive, agora, em junho, vamos voar um primeiro foguete do Brasil, da base de Alcântara. É um foguete sul-coreano e tem um satélite que a gente forneceu para o governo brasileiro lá. Também fazemos esse tipo de coisa. Mas o principal que a minha empresa faz hoje, ela é uma holding. Então, a gente tem lá um dinheiro disponível que eu invisto em outras startups espaciais, principalmente Europa e Estados Unidos, e a gente vai acumulando aí participação em outras startups. Então é meio que tem vários chapéus aí que a gente veste, desde holding até empresas de serviços e também, eventualmente, consultoria, né? Muito legal. As startups, esse mercado, conta um pouquinho do mercado além do que a Hervantes faz, mas você fala, a gente investe em outras startups. Onde está a corrida das startups nesse mundo espacial? Onde está essa... para onde está indo o mercado espacial? Quais são as tendências do mercado? Aí a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Então, quando você começou a corrida espacial lá entre Estados Unidos e União Soviética, a iniciativa privada sempre foi participativa. Não era a NASA que ia lá e construía o parafuso. A indústria espacial já existia e era privada. A diferença é que naquela época os projetos todos eram feitos baseados em encomendas tecnológicas. Então, a NASA chegava e falava, eu quero tal veículo com tal característica e vocês vão desenvolver isso para mim. Então, a indústria privada, ela não buscava uma sustentabilidade econômica. Ela entregava um projeto encomendado pelo governo. E isso a gente chama de legacy space ou old space. Essa ideia de que o mercado espacial é puramente dependente de ações governamentais. Perfeito. Já na década de 70, o pessoal começou a pensar na possibilidade de sistemas mais sustentáveis, economicamente mais sustentável para a área espacial, onde empresários poderiam propor modelos de negócio que não fossem modelos de encomenda tecnológica. Não aconteceu nada na década de 70, chamava Outspace na época, esse pensamento alternativo. Década de 80 começaram a pensar melhor, década de 90 mudaram de Outspace para New Space o nome, e 2005 foi quando realmente começou a surgir as primeiras empresas, SpaceX, Blue Origin, a própria Virgin. Todas essas começaram a surgir mais ou menos ali na mesma época. E aí o Elon Musk colocou o primeiro foguete para voar, de fato, em 2011. Então, o New Space só começou a acontecer no dia que o Elon Musk conseguiu chegar no espaço com um foguete privado. Aquilo foi, de certa forma, inauguração da possibilidade de uma empresa privada achar seu próprio modelo de negócio. Importante dizer assim, quem é o maior cliente da SpaceX hoje em dia? É a própria SpaceX. Então, o Starlink é o maior consumidor de uso de lançamentos espaciais hoje no mundo. Quem é o segundo maior cliente? É o governo americano. Então, não quer dizer que o governo americano não é participativo da economia. Ele é relevante ainda. Ele é super relevante e essencial para fazer a economia espacial acontecer. A diferença é que não foi ele que chegou lá e falou, olha, eu preciso de uma empresa assim, 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 com estágios reutilizáveis que consigam pousar. Isso foi uma ideia de um empreendedor que queria achar um modelo de negócio sustentável. A partir daquilo, o mundo percebeu, olha, dá para pensar em modelos sustentáveis, até porque o acesso ao espaço começou a cair o preço na ordem aí de 10 vezes, e aí tudo isso possibilitou uma empresa brasileira, por exemplo, falar, olha, eu quero mandar um satélite para o espaço e hoje cabe no meu bolso. Então, hoje, você tem mais de 50 mil empresas ao redor do mundo dentro dessa ótica do New Space. Tem vários países protagonistas atualmente fazendo isso, e todos nesse mote do tipo, como que eu consigo achar sustentabilidade econômica em atividades espaciais? Isso que é o mais importante. Então não é uma transformação de ordem tecnológica,
É uma transformação de ordem econômica Perfeito. que desdobra em tecnologia e essa nova tecnologia diminui a impedância de acesso. Então, mais pessoas conseguem participar porque novas tecnologias surgiram e jogaram o preço para baixo. Então, hoje, mandar uma carga para o espaço é muito mais barato do que era 15 anos atrás. Essa é a ideia principal. E você me perguntou assim, aonde que estão as principais tendências? Em questão de local de desenvolvimento, claro, os Estados Unidos é o grande player, né, mas você tem muitas coisas que acontecem na China, muitas vezes até a gente não sabe o que está acontecendo lá, mas países que historicamente não faziam parte do espaço hoje estão saindo com grandes lideranças, como é o caso da Austrália, por exemplo, que percebeu que a economia espacial estava tendo uma troca de paradigma e se adequou muito rápido a essa nova paradigma. Então o governo australiano escreveu um plano de como impulsionar um ecossistema de startups espaciais para achar sustentabilidade econômica. Uhum. E é isso que a gente vem tentando fazer no Brasil. Hoje, dentro dessa parte de consultoria que eu te falei que eu também faço, tento fazer consultorias regionais. A gente faz isso muito junto com o pessoal de Federação das Indústrias, Senai, e no âmbito governamental federal, a gente vem fazendo algum trabalho junto com a Agência Espacial Brasileira e a própria Nações Unidas também. Então a ONU tem interesse em desenvolver esse tipo de assunto em vários países, e hoje eu faço um trabalho para a ONU para criar um roadmap, aí, um caminho de desenvolvimento da economia espacial para o Brasil. Ô, Lucas, você falou um pouco de países. Dá para fazer um desenho assim, os países, quais são os pontos mais fortes deles? Por exemplo, Estados Unidos está mais para isso, China, Rússia. Dá para fazer um desenho desses países? Como é que eles estão posicionados nessa nova corrida? Eu diria que até na conta da historicidade, né, chegar ao espaço sempre foi, entre outros motivos, uma necessidade de soberania. Né? Então, os países inicialmente iam para o espaço porque se sentiam ameaçados de não estar no espaço. É muito parecido com o mesmo motivo que a gente tem uma base científica no Polo Sul. Né? Então, o Brasil tem uma base no continente antártico, não só pela ciência, mas porque a gente precisa estabelecer atividades para ter poder de voz, para conversar com os outros de igual para igual. Então, acessar o espaço, tecnologia espacial sempre tem uma vertente dual, que a gente chama. Ele pode ser usado para fins civis, tanto para fins militares. Então, do mesmo jeito que eu coloco um satélite no espaço, eu posso estar colocando uma ogiva nuclear e atingir um outro continente, porque eu tenho acesso à órbita. Então, esse tipo de coisa sempre foi uma preocupação de todos os países. Até por conta disso, os grandes países, né, Rússia, Estados Unidos, Índia, China, países principalmente do Ocidente europeu, esses países tentaram, de alguma forma, atingir essa soberania em todas as frentes possíveis da área espacial. Então, o cara consegue fazer lançador espacial, consegue fazer satélite, e dentro desse mundo dos satélites, isso começou a desdobrar em diversas frentes. Então, o que eu posso falar, por exemplo, uma coisa muito específica e super interessante, uma tendência futurística é mineração de asteroides. É algo que a gente fala bastante, parece ficção científica, mas é algo que faz parte do dia a dia de quem trabalha com economia espacial. E aí, Luxemburgo, que é um país que é menor que Campinas, começou a se interessar pelo tema e começou a legislar a favor do tema. E aí, hoje, se você tem uma empresa de mineração espacial, você está protegido pelas leis luxemburguesas. Então, é uma coisa que mostra que o país pode encontrar um nicho dentro da economia espacial e puxar as empresas ao redor do mundo para se instalarem lá por criar um arcabouço legal de proteção para esse tipo de atividade. Porque essas atividades, elas são, de certa forma, regulamentadas por acordos multilaterais que foram escritos na década de 70 na ONU. Só que esses acordos, a gente teve uma década que a gente chamava década de ouro dos acordos multilaterais, onde os países conseguiam sentar e escrever esses acordos. Então a gente tem lá o acordo que é a Lei Geral do Espaço Exterior. Né? Ele retrata o espaço exterior, né? Quando eu falo espaço exterior, né? As coisas que estão em órbita, que estão na Lua e tal, numa perspectiva da década de 70. Só que a gente nunca conseguiu sentar e atualizar isso depois da década de 80. E aí hoje o que acontece são governos escrevendo suas próprias leis e validando isso ou em território nacional, como é o caso do Luxemburgo, ou em acordos bilaterais. Então os Estados Unidos, por exemplo, tem um negócio que chama Acordo Artemis, onde ele é uma atualização dessas leis escritas da ONU da década de 70, onde ele está batendo na porta de todos os países amigos e falando, olha, vamos assinar isso de forma bilateral, fazer uma atualização. E aí, hoje ele tem aí 50, 55 países que já assinaram, o Brasil é inclusive um dos signatários. Então é uma nova tendência de você ter esses acordos bilaterais ao invés dos multilaterais. Então nessa história toda, você acaba criando ambientes onde esse arcabouço legal, às vezes,
direciona as atividades para determinada coisa, como o caso de Luxemburgo, Uhum. com a história de mineração de asteroides, por exemplo. Queria explorar um pouquinho grandes movimentos que estão acontecendo, né, no âmbito civil e militar. No civil, a gente viu a Amazon essa semana, por exemplo, anunciando uma concorrente da Starlink, né? Uhum. Kuiper, né? Kuiper. Eu queria entender um pouco dessas concorrências, né? O que a Amazon, né, aí tá fazendo para concorrer com o Starlink? Eu queria entender um pouco desses grandes movimentos, âmbito civil ainda. O que são os grandes movimentos que estão acontecendo? A Amazon, o Jeff Bezos, ele é um apaixonado por espaço desde a infância dele. Né? Inclusive, quando ele estava na universidade, ele fazia parte de um grupo de pesquisa espacial. Então, é um tema que sempre foi muito próximo a ele. E ele abriu a própria empresa espacial dele, que é a Blue Origin, que a gente chama de Blue, muito perto da SpaceX, de diferença de meses de abertura de um para o outro. SpaceX abriu inicialmente na Califórnia, ele já abriu direto no Texas. E o Richard Branson... o Richard Branson, ele tem um caráter... ele tem um perfil um pouco diferente, época, né? Ele é mais aventureiro, assim. Ele não era um cara que era apaixonado pelo espaço. Ele é um cara que é apaixonado por aventuras. Então a ideia dele é mandar turista pro espaço, ele tinha coisa de voo de balão. Ele mesmo ir, né? Ele mesmo ir. Então o perfil dele é um pouco diferente, mas ele é da mesma época. Eram 4, né? Que a gente chamava de barões do espaço. Era o Elon Musk, pela SpaceX, Richard Branson, da Virgin, Jeff Bezos, da Blue Origin, e o Paul Allen, que era um dos fundadores da Microsoft, e ele estava metido com uma empresa que estava fazendo também lançadores espaciais através de aviões. Né? Ele acabou vendendo depois, o Richard Branson comprou parte da empresa depois e foi o que virou a Virgin Galactic. Inicialmente era um dos fundadores da Microsoft, mas teve um acidente, morreu uma pessoa, e ele falou, putz, não é isso que eu quero fazer da minha vida, e acabou indo para uma parte só de lançamento de cargas úteis sem ser de pessoas. Mas o Paul Allen faleceu nessa história toda, ele já não morreu alguns anos depois, mas inicialmente esses eram as caras mais conhecidas, tal dos barões do espaço. E aí qual que é o grande lance? Né? Cada um deles tem uma abordagem diferente. O Elon Musk sempre teve muito essa abordagem do vamos tentar o quanto antes, falhar e aprender com os erros. Então é um processo iterativo de aprendizagem. Até por conta disso, os 4 primeiros lançamentos dele falharam. Na verdade, o 4º foi o primeiro que funcionou. E o do Jeff Bezos demorou mais de uma década para ficar pronto, mas o primeiro funcionou de cara. Então são maneiras diferentes de enxergar. O Jeff Bezos está muito mais preocupado em ter um processo de otimização no papel. E o Elon Musk está preocupado em ter um processo de otimização com o aprendizado. Então ele voa o quanto antes para aprender. E já pleiteando isso desde o começo, o Bezos sabia que queria fazer isso. Hoje o logo da Blue é uma pena, mas assim que lançou, o logo da Blue era uma tartaruga. Porque ele já tinha essa ideia de que ele ia demorar mais para chegar lá, mas ele ia buscar isso através de uma condição mais sustentável. E isso é, de certa forma, verdade, porque a gente acha que a SpaceX hoje está super bem na questão financeira, saudável, mas ela está tentando fazer um lançador espacial que é o Starship, que vai, se funcionar, mudar totalmente o mercado, mas se falhar, tem chance real de quebrar a SpaceX. Porque eles estão colocando muito dinheiro, eles estão investindo, tem uma base, que é a base de Boca Chica, que está sendo feita só para criar essa estrutura operacional para Starship. Então, se aquilo der errado, por algum motivo, a empresa pode inteira ir para falência. Né? E o Bezos tem uma preocupação maior em relação, então a Blue parece que tem essa tentativa de ser uma empresa mais lenta, mas que busca uma sustentabilidade financeira maior já desde o começo. E isso reflete também nesses sistemas de satélite para a internet. Então, a SpaceX tem a Starlink, que todo mundo conhece. Hoje, basicamente, as pessoas só conhecem a Starlink. Né? Historicamente, você tinha a HugsNet, você tinha outros que já faziam isso, mas a acessibilidade da Starlink é inédita no mundo. E a questão da latência também. Então, a Starlink, até por estar numa órbita baixa, o tempo de resposta é muito mais baixo, o tempo de transição de informação. Né? Não é questão de upload e download, não é isso que a gente está falando. É questão realmente de atraso que você tem da informação saindo do ponto A chegando no ponto B. E aí, por que isso é importante? Se você quer operar no mercado asiático, estando nos Estados Unidos, você tem uma latência baixa, é importantíssima. Se você tentar fazer isso por cabo, todo o esquema de estrutura de cabeamento é mais lento do que a Starlink. Então, a Starlink, inicialmente, o grande motivador dela
era mercado de capital. Você conseguia operar no mercado asiático estando dos Estados Unidos. Hoje até gamer é super interessado. Você pode fazer um campeonato europeu e você está nos Estados Unidos, se você estiver usando Starlink, a latência baixa, você consegue eventualmente jogar e ter um ping baixo, né? A história do ping aí. Sim. Então, satélites de internet de baixa órbita têm essa questão da latência a seu favor. E aí, primeiro, o sistema foi a Starlink, que fala de colocar 40 mil satélites em órbita, é um negócio absurdo para garantir essa conectividade global. Só que tem concorrentes. Né? Tem a OneWeb, que é uma empresa europeia, que pretende fazer internet por satélite também, e a Kuiper, que é essa empresa que não é da Blue Orange, mas é da Amazon. Só que a Amazon é tudo do mesmo dono, usa a estrutura da Blue, vai usar a estrutura da Blue para voar. Ele acabou de voar com outro lançador que não é um lançador do Blue Orange, então não tem problema, né? Pode até eventualmente até voar com uma SpaceX também, não vejo como problema. O Facebook voou um satélite com a SpaceX, o foguete falhou e o Mark Zuckerberg teve um problemaço com o Elon Musk por conta desse lançamento. Mas a ideia que foi um artigo que eu li há 10 anos atrás, é que o sistema Kuiper tem um diferencial competitivo muito grande em relação a Starlink, que é toda a parte de estrutura de solo. Então, por ser dono da Amazon, ele é dono da AWS. Então, ele tem todo um sistema de data, de processamento de dados, de cluster computacional que o Elon Musk não tem. E o Elon Musk tenta fazer essa parceria, tentou fazer com a Microsoft, tentou fazer com o Google, mas não é nativo dele, entende? Sim. Então, é muito mais fácil para o Jeff Bezos hoje implementar um sistema satelital com infraestrutura terrestrial, porque a parte terrestre ainda é importante, e pode ser que, por conta disso tudo, eles têm uma vantagem competitiva daqui a alguns anos, né? Demorou para chegar, na ideia da tartaruga, mas agora que está chegando, talvez seja muito mais sustentável do que a Starlink. Mas claro que a Starlink, por ter chegado antes, já está com o mercado bem desenvolvido também. Então, é tudo uma questão de visão de negócio, de modelagem de negócio. Cada um está tentando modelar de uma maneira diferente, não dá para saber ainda quem que vai ser o grande campeão. A Amazon tem a própria Amazon para distribuir os equipamentos aí, fazer uma comercialização muito mais agressiva também, além da vantagem de ter a AWS. Né? E olha que coisa maluca, né? Esse processo todo de verticalização da Amazon pode eventualmente ser a derrocata da SpaceX. Pode. Muito interessante o movimento. Ô Lucas, e no âmbito militar, o que está acontecendo de mais recente? Assim, quais são os grandes movimentos militares? Eu vi também essa semana o Domo de Ouro que o Trump está querendo fazer para os Estados Unidos, que é um pouco do sistema de defesa que tem Israel, mas sim o americano, né? Inclusive as big techs espaciais estão pleiteando, né, esse contrato multibilionário, né? Quais são os grandes movimentos na área militar? Como é que está essa competição militar também no mundo? Quais são os grandes movimentos que você... Ocorreu uma inversão muito interessante, porque a gente estava nessa transição para o capital privado, você tinha vários fundos investindo em startup espacial e tal, e estava puxando muito o mercado espacial para um âmbito mais civil da coisa. Mas quando começou a guerra da Ucrânia, cara, e aí Israel também, isso deu uma boa balançada no mercado mundial, mas o mercado de defesa influencia muito o mercado espacial. Então hoje está voltando a ser o principal stakeholder e comprador de tecnologia espacial, players de defesa. Né? Então, quando você olha, por exemplo, para a história que a SpaceX construiu, que a Blue está construindo e tal, uma componente importantíssima são os clientes de defesa, né? Que seja DoD americano, seja a Força Aérea Americana, Pentágono, todo esse pessoal tem muito interesse em tecnologia espacial, tanto que hoje você tem a 4ª Força Americana, além de Marinha, Exército e Aeronáutica, você tem a Space Force. Então, existe uma nova orientação também muito voltada para a tecnologia militar por conta da geopolítica atual que a gente está vivendo. E aí, por mais que eu não seja um especialista de geopolítica, é engraçado porque assim, você não consegue hoje atuar numa área tão estratégica como espaço sem ter um mínimo de conhecimento de geopolítica. Então, você tem que buscar esse tipo de conhecimento, entender o que a guerra da Rússia e Ucrânia significa, o que o Oriente Médio significa os Houthis, o que a Israel significa, tudo isso, o que a Índia com o Paquistão agora, que está em iminência de uma nova guerra, significa para a economia espacial, né? Aliás, você estava falando de Rússia, você estava me contando aqui, antes que eu não sabia que você estava morando na Rússia. Eu já morei em muitos lugares, e o último lugar antes de voltar para o Brasil, era na Rússia, e eu saí de lá na semana que começou a guerra, né? Sim. E eu morava na fronteira, eu morava bem perto da divisa, um ponto triplo que é Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, né? Eu morava numa cidade chamada Briansk, e aí é até um hub
operacional, e eu estava lá e chegando assim, carretas e mais carretas de trilhos de trem trazendo tanque de guerra, assim. E eu falei, alguma coisa vai acontecer aqui, acho que está na hora de sair do país, né? E aí foi quando eu voltei para o Brasil, em fevereiro de 2022. A guerra começou dia 28 de fevereiro, né? Então tudo foi meio casado ali na minha história. Fugiu na hora certa. Ô, Lucas, queria falar um pouquinho de exploração espacial, não exploração econômica, mas exploração territorial, né? Como é que é quais são as corridas aí, né? É chegar em Marte, é a ocupação da Lua, falando em exploração e países marcando o território, quais são os grandes movimentos nessa exploração? Eu acho legal a gente tentar categorizar as coisas aqui. Então, hoje, quando eu olho para uma economia espacial, eu divido em verticais. Uhum. Tem um vertical que a gente chama de upstream, que é toda a infra que eu preciso mandar para o espaço para fazer determinada ação. Uhum. Então, um foguete é upstream, um satélite é upstream, uma estação espacial é upstream. Tudo isso é a ideia de infraestruturas que eu mando para o espaço para desenvolver atividades. Uhum. Tem tudo que eu trago do espaço de volta. E aí, quando eu falo trazer de volta, eu não estou falando de coisas tangíveis. Muitas vezes são dados. Então, se eu mandei um satélite para tirar foto, ele está fazendo imageamento, estou jogando essas imagens de volta. A gente chama isso de downstream. Uhum. Então, tudo que está voltando em questão, que é um mercado muito promissor. O pessoal de TI normalmente está muito envolvido nesse mercado de downstream. Como que você faz o bom uso dessas imagens. Hoje você tem mais hardware do que capacidade de processamento de software. Então, tem muitas possibilidades nessa área de como processar esses dados todos que são adquiridos do espaço. E aí, esquece upstream, downstream. Vamos falar de duas coisas que são tendências que estão acontecendo agora e mais para o futuro. Uhum. Que é space to space, que é eu, de alguma forma, criar operações no espaço para suportar operações no espaço, sem ter que necessariamente mandar coisas ou trazer coisas de volta. Então, por exemplo, tem um satélite que tem 6 anos de vida porque vai acabar um combustível, o satélite tem combustível, e eu quero aumentar mais 4 anos. Então eu posso ter tipo um robô espacial com posto de gasolina que eu vou lá acoplar naquele e aumentar a vida útil do satélite. Ou eu posso, por exemplo, tem muitos detritos espaciais que podem ser naturais ou artificiais. Eu quero fazer uma limpeza específica de uma área, eu posso ter um robô que vai abrir uma rede, uma tarrafa e pegar aqueles detritos. Então essa tendência do space to space é uma tendência real. Manufatura no espaço é uma tendência real. Então, hoje, eu falei muito dos medicamentos, mas tem, por exemplo, fibra ótica. Eu posso produzir uma fibra ótica puríssima no espaço, pelos mesmos motivos que eu consigo cristalizar muito pura no espaço, eu consigo fazer outras coisas, e aí trazer essa fibra ótica depois para a Terra para usar em ambientes acadêmicos, científicos de ponta, de alta performance. Tudo isso dá para fazer, e o acesso ao espaço cada vez mais barato tem trazido essa possibilidade de pensar em coisas novas, né? Então, esse é o space to space. E aí tem um negócio chamado Beyond Space, que é quando você vai além do espaço, mas o espaço é a órbita da Terra, quando a gente fala, que é acessar outros locais do sistema solar. Hoje o que está em voga, o que é o grande nova corrida, é o retorno para a Lua. Então a gente teve na década de 60, 70, a missão Apollo, que era uma missão de caráter mais exploratório. A gente foi conhecer o que era a Lua, ficava ali 4, 5 dias e voltava para a Terra. Agora a gente tem um caráter de colonização, de ir para ficar. Então a gente tem vários projetos. Então aqui era Apollo, agora chama Artemis, que é a irmã do Apollo na mitologia grega. E a ideia da Artemis não é explorar. A ideia da Artemis é ir para fincar o pé. Então a gente está querendo fazer uma base permanente na Lua, querendo fazer uma base espacial na órbita da Lua. Os chineses estão querendo fazer uma base laboratorial no solo lunar. Então isso hoje é a principal corrida. Estados Unidos é amigo dos Estados Unidos e China é amigo da China, para ver quem que vai conseguir levar pessoas para viverem de forma permanente na Lua. Isso é o grande... E o que tem na Lua? Nossa, muitas coisas. Queijo, né? A Lua é feita de queijo. Bom, vamos começar. A Lua tem o ativo mais valioso que a gente busca no espaço. Grandes quantidades de água. E a água, ela pode ser utilizada para hidratar, pode ser utilizada para criar combustível. Então você faz eletrólise, você tem hidrogênio usa como combustível de foguetes. Você pode usar a água para proteção contra a radiação. Então, quando eu tenho uma camada de água, aquilo absorve radiação. Tem muita radiação na Lua, em outros lugares você pode usar água para isso. Então, uma das coisas que a gente está de olho é na água em abundância no polo sul da Lua. Outra coisa que a gente está de olho, cada cratera lunar foi um asteroide que colidiu, e os asteroides normalmente são de famílias metálicas, famílias de terras raras, de várias coisas. Você tem diferentes asteroides
totalmente puro de determinados elementos da tabela periódica. E minerar uma cratera da Lua é você ter acesso à pureza de material. Então hoje, se você pegar tudo que a gente conseguiu minerar na Terra de ferro, o ferro puro, né, em formato puro, não dá o Maracanã cheio. É muito pouco, porque é difícil você conseguir ter acesso a algo puro na Terra. Sempre está misturado, tem muito processo industrial. Sim. E o planeta, até por conta da gravidade e tal, ele vai puxando os minérios para grandes profundidades. Então a maior parte dos minérios do nosso planeta estão em profundidades não acessíveis. Quando você olha para um asteroide, o asteroide é um corpo pequeno, é um corpo aí de poucos quilômetros e tal. Então ele é um material puro de fácil acesso. É por isso que vem a história da mineração de asteroides. Só que esses asteroides que impactaram na Lua, eles estão lá naquelas crateras esperando para ser minerados. É outra coisa que a gente tem interesse. Legal. Outra coisa que a gente tem interesse na Lua, que é o que os chineses estão atrás, é o tal do hélio 3. O que é o hélio 3? Hélio 3 é um isótopo do gás hélio, que ele é ele é o principal candidato para elemento da fusão nuclear. Então, hoje, quando a gente tem a geração de energia nuclear, os processos conhecidos são processos de fissão nuclear. Você quebra a matéria, então você vai pegar um urânio, um plutônio, vai quebrar e vai gerar energia nessa fissão. A fusão é você juntar uma matéria, então a fissão normalmente vai acontecer nos elementos que estão lá no final da tabela periódica, e a fusão vai acontecer nos elementos que estão no começo da tabela periódica. Então o hélio é o segundo elemento, hélio 3 é um isótopo especial do hélio, que não existe de forma natural no planeta Terra. Eu até tenho ele no centro da Terra, mas é difícil o acesso, e o pouco hélio 3 que eu tenho na Terra é resquício de teste nuclear que a gente fez, sei lá, na Ilhas Bikini, em outros locais. A gente até usa o hélio 3 para algumas coisas, detector de metais super avançados que usam em aeroportos, usa um pouquinho desse hélio 3 que a gente conseguiu, de alguma forma, resgatar de teste nuclear ou de alguma fonte que conseguiu pegar hélio 3 na Terra. Só que quem produz hélio 3? O Sol. O Sol o tempo inteiro está produzindo e está espalhando esse hélio 3 no sistema solar pelos ventos solares. Só que o hélio, se você olhar na tabela periódica, ele é o segundo elemento, ele é um elemento muito leve. Como a atmosfera da Terra é densa, esse hélio 3 bate na atmosfera da Terra Reflete. e vai embora. Então a gente não tem hélio 3 na Terra. Só que a Lua não tem atmosfera ou é desprezível. A gente tem ali 1 centímetro, 2 centímetros de atmosfera. Então o hélio 3 que vai para a Lua, ela é como se estivesse pegando esse hélio que está sendo emitido. Então está cheio de hélio 3 na Lua. E aí as pessoas estão de olho. Olha, eu quero ir lá minerar hélio 3 para gerar energia nuclear, de fusão nuclear. Fusão nuclear, ela é limpa. Ela não gera dejetos que nem a de fissão gera. Então é a energia mais limpa possível, que tem uma performance absurda, que quem conseguir dominar essa tecnologia vai dominar a geração de energia no mundo. Hoje, quando você olha para a Lua e fala, olha, o hélio 3 que tem disponível, se eu conseguisse pegar todo esse hélio 3 e aplicar num processo nuclear conhecido, eu teria 250 anos de toda a energia consumida pelo planeta Terra. Então, hoje o mercado de energia é no mercado de $1 trilhão, seria 250 trilhões de dólares só de energia disponível para geração de energia lá de hélio 3. Né? Isso, uma das coisas. Só que a ideia não é necessariamente trazer para a Terra. Então, a partir do momento que eu tenho minério na Lua, tenho energia abundante, por que não montar fábricas na Lua? Fazer manufaturas de veículos pesados. Um problema que eu tenho, por exemplo, de fazer grandes naves da Terra é vencer a gravidade da Terra. Sim. Conseguir sair. Se eu monto essa nave na Lua e trago só o essencial da Terra, ser humano, mantimentos, qualquer coisa que seja, e montar a estrutura metálica pesada na Lua, é muito mais fácil eu sair da Lua e ir para outros lugares do sistema solar do que sair da Terra. Ela ser a plataforma de lançamento para os outros planetas. Trampolim. Então tem vários motivos do porquê que a Lua é interessante. E ela é só o primeiro dos corpos que a gente quer visitar. A gente está falando de visitar asteroides, para minerar asteroides. Então existem startups hoje que estão desenvolvendo tecnologias de mineração de asteroides. A gente está falando de Marte, de ter lá seres humanos vivendo. Aí a atmosfera, a questão da própria gravidade é muito mais perto do que... Ainda é longe, mas é mais perto da realidade que a gente tem na Terra do que a Lua. Então seria mais fácil estabelecer uma cidade. Você tem Emirados Árabes Unidos com um plano de 100 anos para fazer uma cidade de 1 bilhão de habitantes em Marte. Tudo está acontecendo, diversos países estão participando disso, só não é uma coisa que é tangível ainda para as pessoas no dia a dia. Parece um papo de maluco, de ficção científica, mas os governos estão se movimentando e existe um ecossistema de empresas, de startups também se movimentando para fazer esse tipo de coisa acontecer. Lua deve acontecer agora até a década de 30, Marte de 45 para 50, aí provavelmente é quando a gente vai ver ser humano ali
pisando em Marte. Eu chutaria entre 2040 e 2045. E aí vai ser esse novo momento, saindo um pouco do eixo de Lua para um eixo mais de Marte, né? Ainda em Lua, como é que vai funcionar essa política de Lua? Quem chegar primeiro vai dominar os territórios? Já existe? Vai ser guerra? O mais forte vai dominar? Lembra que eu falei que os Estados Unidos têm esse acordo chamado Acordo Artemis? De certa forma, ele está tentando delinear de como que vai ser usada a Lua. Então, a partir do momento que ele vem e assina com o Brasil aceitou as condições dos Estados Unidos. Só que não foi uma coisa que foi amplamente discutida. Ele está fazendo isso... Posturas pontuais, de repente, políticas. Então, a gente tem 3 formas de ver isso hoje em dia. Ou você faz acordos multilaterais no âmbito das Nações Unidas, ou você faz os acordos bilaterais de um país se propondo e chamando os amigos. Você pode fazer que nem Luxemburgo, que fez âmbito nacional e quem está lá está protegido. E aí você pode também olhar para um lado mais pirata da coisa, né? E aí é super interessante que parece que é um negócio meio ficção científica, que nunca vai acontecer, mas hoje a gente já está na 3ª leva de empresas de mineração espacial. Primeira leva correu ali 2012, 2013, e eram 2 empresas, era a Deep Space Industry e a Planetary Resources. Eram as 2 empresas que estavam pensando em como fazer tecnologia para minerar asteroides, ambas empresas lá em Luxemburgo. E elas foram compradas. Aí foram compradas por quem? Por fundos de criptomoeda. Aí você fala, cara, mas o que essa galera de cripto está se metendo com isso, né? E a resposta é fácil. Eles acham que no futuro vai ser tão caótico essa lance de recursos espaciais que isso vai ser estabelecido pelas corporações e não pelos governos. E aí eles precisam ter um contrato imutável e que seja público para fazer isso acontecer, e nada melhor que uma blockchain para isso. Então eles falaram, deixa eu sinalizar o interesse de ser participativo na economia espacial, vou comprar aqui essas empresas, para que lá no futuro tenha uma adoção de um blockchain, algum tipo de contrato inteligente para estabelecer esse uso de recursos espaciais. Que legal, cara. Muito legal. Ô, Lucas, a gente falou de Lua. O que tem na Lua? O que tem em Marte? Marte seria um refúgio mais amigável se der alguma coisa muito ruim na Terra, né? Então, ela seria uma cama de teste para uma nova morada para a civilização que a gente chama de multiplanetária ou interplanetária. Então, se a gente quer começar a descobrir como que a gente poderia sair do planeta Terra, Marte é muito mais amigável do que a Lua. A Lua vai vir em primeiro, Marte vai vir em segundo, mas não teria um motivo comercial tão grande quanto mineração de asteroides ou própria Lua, olhando para Marte. Marte seria mais mesmo... É o backup do planeta Terra para moradia. Um aprendizado, na verdade. Eu não acho que ela seria o backup definitivo, mas se a gente quer começar a aprender a viver em outros planetas, Marte é o principal candidato para isso. E fora que, em questão científica, existe muito a ser explorado em Marte, né? Inclusive, temos teorias de que já houve vida em Marte, temos teorias de que a vida na Terra começou em Marte e aí teve um processo de panspermia, de alguma forma a vida foi espirrada para a Terra, né? Micro-organismos podem ter iniciado em Marte, foram trazidos para a Terra através de impactos de meteoritos. Isso é teoria, não está preso na realidade. Mas o fato é que mandar sondas robóticas, que é o que a gente faz, é mais barato, executa muito experimento, mas pelo menos por hora ainda não tem a diversidade de possibilidades que um ser humano consegue fazer. Então, se eu quero ir lá e cavocar o chão e olhar no microscópio e fazer isso de uma forma muito mais elástica, faz sentido colocar o ser humano lá. Então, é importante também, para o olhar da ciência, levar um primeiro astronauta para a superfície de Marte. Mas Marte, com certeza, tem essa aptidão maior de ser uma nova morada para a civilização terrena, né? Legal. Ô, Lucas, e falando toda essa movimentação e essas corridas espaciais, né? A tecnologia da informação, como é que ela está sendo uma enabler, né? Uma tecnologia que está ajudando nesse processo? E especificamente onde você tem visto aplicações de inteligência artificial. É um tema que a gente discute muito aqui, porque é uma das competências das apps, né? Inteligência artificial. Onde você está vendo que está sendo aplicada inteligência artificial dentro do mercado espacial? Falando de TI, primeiro mais genérico, né? Tudo que envolve espaço, você vai ter algum nível de TI. Sim. Não tem como fugir. Né? Desde o cara que trabalha em embarcados para desenvolver o firmware do satélite, né? O cara que é o engenheiro de telecomunicação, que vai ter que desenvolver toda a estrutura necessária para o enlace de telecomunicação, como que trata esses dados, como que faz toda a parte de segmento de solo, né? Como distribui os dados. Então, sim, imagina que você tem satélites e mais satélites tirando trilhões de fotos todo dia da Terra,
e essas fotos estão sendo transicionadas para clusters computacionais. Você está tratando esses dados, tentando tirar informação. Então, toda a estrutura tradicional de TI faz parte da indústria espacial, como faz parte de qualquer outra indústria. Tem bastante espaço para quem gosta de espaço e já trabalha com TI, de querer atuar dentro da área espacial. Quando a gente olha para IA, de certa forma a resposta é parecida, porque eu não consigo hoje pleitear uma área econômica que não esteja fazendo uso extensivo de IA. Né? A IA, ela está aí. Então eu falo assim, putz, meu segmento espacial que eu estou desenvolvendo vai ter uso de IA, é meio que chovendo molhado. Porque todos os mercados estão sendo. Todos os mercados têm. Não fazer o uso da IA tá atrasado em relação ao resto. Mas o que dá para mostrar de uma maneira muito clara, que é uma tendência, é o que a gente chama de Edge Computing, que é essa ideia de você processar a informação na ponta, no local. Então, em vez de eu adquirir informação no satélite, mandar essa informação para um segmento de solo e processar num cluster computacional, que tipo de informação eu consigo adiantar no satélite para já passar essa informação mais mastigada e diminuir a necessidade de clusters em terra e até a latência, a comunicação. Como que eu consigo otimizar isso? Existe uma empresa hoje que é líder de mercado na área de imageamento, ela chama Planet. Inicialmente chamava Planet Labs, agora chama só Planet. E a Planet, ela consegue imagiar a Terra, ela tem uma constelação de satélites de imageamento, e ela acabou de lançar um lote novo de satélites, e todos os satélites têm uma placa da NVIDIA embarcada, já para começar a executar Edge Computing usando IA. Então, claro, ela não está treinando a IA no espaço. Ela sobe lá as matrizes de peso, né, fez todo o machine learning aprendizado aqui na Terra, como é que faz o processamento, mas já monta essa estrutura, né, que consegue rodar essas matrizes de redes neurais e tal, já no próprio satélite. Você não precisa mandar isso para a Terra. Então, sei lá, vamos dizer, tem uma empresa que chama Aurora Tech, é uma empresa que está colocando uma constelação de satélite para achar focos de incêndio em floresta. Ao invés dele ficar achando o ponto, que ele tirar foto dos pontos, mandar para a Terra processar, ele já processa no próprio satélite e já indica, olha, aqui é um foco de incêndio com tanto por cento de acurácia, de certeza. Esse tipo de coisa é a tendência, é você fazer esse edge computing, de ter as coisas no espaço acontecendo. Claro que quando eu olho para o downstream, nessas imagens todas que chegam, ou comunicação que chega, eu posso fazer um tratamento através de IA também para melhorar todas essas informações que estão chegando em terra também. Então, na parte de terra tem isso muito funcional. E olhando para a parte de missões científicas e tal, qualquer dado científico que eu adquiro, sei lá, em Marte, no espaço profundo, pode ser trabalhado com IA também. Que já tem muito hoje algoritmo que faz uso de IA para melhorar, por exemplo, o enlace de telecomunicação. Então, eu estou fazendo uma comunicação lá em Marte e mandando para a Terra. Como é que eu consigo fazer um algoritmo para diminuir o ruído desse sinal? Posso colocar uma IA lá e, de alguma forma, usar ela para melhorar o reconhecimento desse ruído, né? Então, esse mundo de IA está muito preso já na área espacial. O mundo de computação quântica também está cada vez mais entrando nesse mundo e aí, seja por criptografia, existem lances de emaranhamentos quânticos que eu consigo fazer transmissões de informação no espaço que são ultra protegidos por conta desses emaranhamentos. Então, eu já vi Singapura fazendo satélites quânticos, por exemplo. E aí qual que é a ideia principal disso, né? Um satélite que está usando um entangle, um emaranhamento, só uma antena específica consegue fazer a captação da antena do satélite. Qualquer outra pessoa que tentar roubar aquela informação vai ser deteriorada e não vai conseguir fazer a leitura. É ainda muito âmbito científico acadêmico isso, a China já fez, Singapura já fez, mas eu acho que pode ser o futuro mesmo, de você conseguir ter, por exemplo, um data center no espaço e transitar a informação confidencial para a Terra. Tem até uma empresa chamada Lone Star, eles estão pleiteando a ideia de ter hubs, clusters de computacionais na superfície da Lua. Eu vou falar, mas por que alguém quer colocar isso na superfície lunar? Um dos motivos é a segurança. A partir do momento que você coloca isso numa cratera na Lua, aquela fórmula da Coca-Cola está lá, dificílima de ser acesso. Mas se tiver a tecnologia correta, você consegue acessar. Né? Mas agora um cara que é hacker, que tem uma anteninha parabólica, não vai acessar isso. Legal. Então vocês têm aí diversos motivos do porquê também levar clusters computacionais para o espaço. Né? Seja pela abundância energética, seja pela questão da segurança, seja pela questão do resfriamento. Então hoje, sei lá, a Microsoft tem clusters embaixo da água para conseguir resfriar. Estando no espaço, estando instalado da maneira correta, você usa a própria transferência térmica, né, de radiação do espaço profundo para resfriar um cluster computacional. Se você colocar, por exemplo, uma cratera lunar onde o Sol não chega,
você vai ter temperaturas de menos 200 graus. Então é muito bom, principalmente para computação quântica, né? Que você tem que colocar os supercondutores para funcionar em temperaturas baixíssimas, faz numa cratera lunar, né? Legal. E energia, temperatura. Muito bacana. Lucas, você já deu alguns drops aqui. Mas o que você imagina? Qual que é a sua visão mais futurística possível em termos de humanidade, né? Nessa exploração espacial, exploração econômica também, né? O que você poderia dar um... Tem uma empresa que chama United Launch Alliance, ULA. Ela é uma junção da Lockheed, empresa tradicional americana, com a Boeing. E eles fazem lançadores espaciais. E o CEO é um cara super divertido, chama Tory Bruno. Ele anda com chapéu de cowboy e tal. Ele é super engraçado e bem ativo aí no X e tal. E aí ele fez uma fala uma vez que aquilo me impactou profundamente. Que ele fala, o acesso aos recursos espaciais vai trazer uma nova era de pós-escassez para a humanidade. O que isso quer dizer, né? O sistema solar tem tanto recurso espacial disponível que vai ter mais recurso do que necessidade de uso. A gente não tem... Hoje a gente vive sob um regime de escassez. Sim. Acessar os asteroides, por exemplo, vai trazer uma quantidade absurda de novos elementos que vai ter abundância e a gente vai viver um período de pós-escassez. Só para dar uma sapeada aí no que a gente está falando de número, existe um satélite único, que é o 17 Psyche, que ele tem, em material metálico nele, incrustado, se você tirar uma foto dele e olhar para o mercado de valores hoje de materiais, né, de mineração, ele tem $1 quatrilhão de material disponível, um asteroide único. Quando você pega todo o cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, e você pegar todo o material ali que a gente fez uma conta aproximada de materiais metálicos, quanto que teria e tal, e olhar para o mercado atual, teria em torno de $200 bilhões por pessoa viva na Terra. Uau. Então, assim, é um negócio que a gente não consegue nem pensar, não consegue nem desdobrar mentalmente o tamanho de quantidade de material disponível que a gente tem no sistema solar. Claro que a partir do momento que você traz isso para a Terra, começa a distribuir isso, o valor vai mudar. O valor, né, sei lá, do silício, da platina, por exemplo, vai ser outro, porque eu vou ter platina em abundância, né? Mas o ponto mais importante é, teremos processos com energia limpa e acesso de material abundante se a gente conseguir acessar o espaço. Então, você fez a pergunta, como é que eu prevejo o futuro? Se for um futuro distópico, eu prevejo que poucas pessoas vão acessar isso, e aí umas big techs, um Google da vida, um Facebook, vai ser dono, detentor disso aí tudo. Até explica por que a Amazon está interessado, por que Elon Musk está interessado. Bigs, né? É claro que esses caras não querem distribuir isso para a população toda, né? Eu acho que um futuro distópico é esse, é você perceber que a gente tem uma quantidade absurda de elementos a serem explorados no sistema solar e que vão ficar restritos a poucas pessoas. Um futuro utópico é a gente achar um meio onde as nações consigam ser participativas disso, e é por isso que fica esse recado, que o Brasil tem que participar disso. Se o Brasil não fizer parte, não começar a produzir tecnologia espacial, não começar a mandar emissões para o espaço, a gente vai ficar só sendo mero espectador de toda essa economia espacial. Não, muito bom, Lucas. A gente está chegando ao final do nosso podcast, daria aqui 4 horas de conversa, né, e aprendendo contigo aqui. Muito legal, uma aula mesmo. O Lucas, a gente gosta de encerrar aqui pedindo dicas. O que você tem de dicas de livros, filmes, séries, para deixar aqui para os nossos espectadores do Futuro Agora? Nessa parte mesmo do empreendedorismo espacial, né, quem quiser ver a história aí, tem o Barões do Espaço, The Space Barons. É um livro que conta a história dos 4 que eu citei aqui. Eu acho que é interessante. Tem um documentário, esse documentário é difícil de achar, que chama Os Órfãos da Apollo. Não assisti. Não, com certeza, eu acho que dificilmente alguém já assistiu ele. Ele tinha na Amazon Prime para alugar, mas ele basicamente mostrou como que as primeiras empresas espaciais começaram a fazer uso, empresas privadas que estavam buscando atividades espaciais, começaram a fazer o uso de estações espaciais para levar turistas e tal, e era muito nessa cabeça dos piratas espaciais, tanto que a capa do documentário é uma bandeirinha do pirata numa estação espacial, assim. Esse documentário é legal para entender como é que foi os pioneiros mesmo dessa história toda. Tem os livros aí, tem um que chama Lift Off, que é super interessante, conta a história da SpaceX, como é que a coisa se desenrolou, mas no âmbito mais de ficção científica, eu acho que aí existem vários aí que a galera já gosta. O pessoal sempre fala do Interstellar, né? Todo mundo é muito fã. Eu brinco, eu adoro, assim, já vi mais de uma vez e tal.
Mas eu não acho que, historicamente, é o melhor filme de espaço já feito. Eu gosto muito do 2001, Odisseia no Espaço. Clássico. Que é um classicaço e, pra mim, aquilo representa lindo, muito poético, mais. Então, eu diria que... Eu estou falando muito de For All Mankind, você assistiu? Gosto, acho legal. Ficou bem famoso. Também. Tem na Apple TV, né? Que é o que aconteceria se a União Soviética tivesse ganhado a corrida espacial. Tem também o Space Force no Netflix, mas é comédia. Sim, pra dar risada. Eu não gosto muito, ser sincero, eu acho que é um pastelão americano que hoje em dia já não me encanta mais. Acho que são esses aí. O For All Mankind é super interessante mesmo. Legal. Lucas, obrigado mais uma vez, muito bom estar contigo. Obrigado por ter participado. Se alguém quiser me seguir, eu uso muito o Instagram. Busca lá Astro Lucas Fonseca. É só colocar isso lá, vai me achar. A gente já deixa aqui também o link aqui na descrição do vídeo. Sou meio preguiçoso para fazer conteúdo, mas tenho tentado manter uma disciplina lá. Até porque tá aparecendo mais e mais pessoas. E gosto de fazer esses drops de economia espacial, de missões espaciais. Então, quem tiver interesse, Astro Lucas Fonseca. Eu te acompanho em tudo, acompanhe também. Obrigado, Lucas. Queria agradecer a vocês também que acompanharam esse episódio do Futuro Agora. Espero que tenham gostado, assim como eu gostei. Espero vocês no nosso próximo episódio. Um grande abraço.